Amém, graças a Deus. Eu sou o professor Roberto de Souza e você é a pessoa mais importante do universo. E eu estou aqui hoje em mais um vídeo rápido, onde nós fazemos semanalmente o programa Palavra da Fé Online em vídeo também, porque também há uma diferença entre o que produzimos no rádio e o que produzimos na TV. Então nós trazemos essa meditação de 10 a 15 minutos. O tema de hoje é um tema interessante que tem falado muito, que é sobre extraterrestres ou nefilins. Existem ou não existem? E eu escolhi Gênesis capítulo 6, versículo 1, que diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. No versículo 4 diz assim: naquele dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filho, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. Sei que muita gente pode não gostar da minha teoria. Eu estudei essas teologias pentecostais. Muita gente fala que Gênesis capítulo 6 fala que a linhagem dos filhos de Deus eram os filhos de Adão, e os filhos do homem era a geração de Caim, que por julgo desigual coabitaram e deu-se uma raça, aquela palavra híbrida, muito comum e ouvida hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Primeira coisa, é bem claro, a Bíblia fala assim, que havia gigantes. E esses gigantes eram homens que tinham muita força, mais que um homem normal. Também não exagerado, não tinham 10, 12 metros. Talvez, vamos dizer, Og, rei de Bassã, tinha 5,1 metros, se eu não me engano. Mas não podia ser tão gigantes assim, mas talvez daria quase 3 de nós. Esses homens, esses seres estranhos do passado, eles, segundo a história de José, outros livros judeus, o livro de Enoque, que não é um livro considerado canônico, eles eram anjos caídos, que caíram do céu, se rebelaram contra Deus e vieram para a terra. Muitos falam, no livro de Enoque fala sobre eles, chamados vigilantes do universo, que eu acho interessantíssimo esse termo, que ele era os vigilantes do universo. Muita gente pensa que não, mas o nosso mundo tem várias camadas de mundo. A Bíblia fala assim que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Paulo fala que existem poderes, que existem dominações, principados, potestades e tronos. Então, eu não estou aqui afirmando, mas no meu entendimento é claro que pode haver várias camadas de mundo. E caso haja um extraterrestre, possivelmente não seria diferente de nós. Mas a diferença é que esses homens, eles eram homens que foram os famosos guerreiros do passado. Esses homens, eles coabitaram com as filhas dos homens e deram luz aos seres chamados nefilins. Contra esses seres, a Bíblia fala assim que a semente dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, batalhou contra esses gigantes. A Bíblia fala assim que quando Davi exterminou o último gigante, houve o que na terra? Houve, Satanás se levantou e Davi pensou em contar o povo. E o que muita gente fala assim, se anjo não tem corpo, como que por acaso ele poderia ter caído? Uma coisa é certa, que vamos fazer uma diferença seguinte: os espíritos imundos, segundo alguns estudiosos, eles possivelmente eram parte daquela raça pré-adâmica, porque Isaías capítulo 45, Jeremias capítulo 3, e o livro de 1 Pedro fala assim que houve anjos caídos, que se rebelaram contra Deus. Então havia nações, havia
um Éden mineral. Então, possivelmente havia muita coisa nesse mundo que nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas o fato é o seguinte: no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, fala assim que Deus criou os céus e a terra. Mas no versículo 2 fala assim que a terra era sem forma e vazia. Bem, Isaías e tanto Jeremias fala assim que Deus nunca criou nada sem forma e vazio. O que aconteceu então, né? Não sabemos, mas possivelmente houve aí uma queda dos anjos. Diferente dos espíritos imundos, por quê? Porque os espíritos imundos, eles não podem manifestar, eles precisam de um corpo para manifestar. E os anjos, eles são sempre varões, e existem textos, né, que eles aparecem para patriarcas, e eles se assentam, eles comem pão, não é verdade? E eles se materializam sim. É claro que um anjo pode se materializar. Muita gente pensa que um anjo não pode se materializar, mas a Bíblia contém muitas informações de anjo que se materializam. Por quê? Porque os anjos usam elementos da natureza para poder comunicar-se com o homem. Então, uma pessoa pergunta assim: você acredita em extraterrestre? É claro que existe. Eu não estou dizendo que seria aqueles ET de Varginha ou outras coisas por aí que o povo pensa, aquelas histórias até engraçadas, né? Mas o fato é que muita gente em várias partes do mundo tem tido visões. E nós não podemos dizer que essas pessoas estão loucas. Eu não estou querendo dizer que é um marciano, mas existe algo além do universo que nós não sabemos. Se você puder ler, na internet tem disponível o livro de Enoque. O livro de Enoque fala sobre os vigilantes do universo, que eu acho muito interessante. Mas muitas pessoas pensam apenas com uma mente natural. Nós precisamos ter uma mente do Espírito, uma mente para poder entender. É claro, meu querido, que isso, muita gente vai falar assim: o que isso tem a ver? Isso não muda nada sobre a cruz, isso não muda nada sobre a salvação, mas é apenas para conhecimento. Nós não podemos pular esse assunto, porque os gregos falavam desses semideuses, os egípcios falaram, enfim, os povos druidas falaram, todos os povos da terra. Se você ler na história de todos os povos, há menção desses guerreiros famosos do passado. E eu acho interessante que sempre quando fala desses gigantes, a Bíblia fala assim que a semente dos filhos de Deus batalhou contra eles. Seria como dizer que nós, homens, eu quero dizer, os homens justos que vêm da linhagem de Sete, somos aqueles que têm que batalhar contra esses gigantes, contra os gigantes que nos sobrevêm. É claro que o último já foi extinguido. E o rei de Bassã foi ele tinha uma cama enorme, então nós não podemos negar. Outra pergunta que as pessoas falam assim: se houve por acaso os seres nefilins, como que seguiu a semente deles? Eu não sei falar exatamente o que aconteceu. Muitos acreditam que alguns desses seres conseguiram escapar ao dilúvio. Não sei, não estava lá para ver, mas o negócio é o seguinte: houve uma batalha sim entre a semente dos filhos de Deus e a semente dos filhos dos homens ímpios, dos homens usados pelo inimigo para parar o propósito de Deus sobre a nossa vida. Isso são mistérios que nós não conhecemos hoje, né? Mas muita gente acha que quando você fala na TV, quando você vê uma entrevista, que as pessoas estão tendo visões, estão vendo coisas, vocês acham que as pessoas estão loucas. Nem sempre as pessoas estão loucas. É claro que eles estão vendo alguma coisa. Aí você vai falar assim: não, eles estão vendo um demônio, meu querido, mas eles viram algo que se materializou para eles. Muitas pessoas são materializadas, muitas pessoas, por quê? Porque pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. E com certeza nós não estamos só. A Bíblia fala assim que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Esse é o nosso planeta. Mas quem sabe, talvez, na imensidão desse universo, pode haver até outros planetas habitáveis. Nós não sabemos hoje, nós não temos conhecimento para saber hoje. Eu estava lendo uma pesquisa sobre que a NASA descobriu um planeta que talvez
em outras galáxias poderia ter vida humana, teria água, teria oxigênio. Já pensou, meu querido? Daqui muitas gerações nós vamos poder ter mais certeza desse fato. Se por acaso existem outras vidas fora do universo. Mas se há ou se não há, meu querido, só existe uma coisa, existe um Criador e existe nós que somos seres criados. Nós estamos passando para a Terra com uma missão. Mas o fato disso tudo é que Deus enviou seu único Filho, Jesus, para morrer por nós, e nós temos direito à vida eterna. Se há outras civilizações nesse imenso universo, nós não sabemos. Aliás, como saberemos exatamente o que acontece no outro lado do mundo? A Bíblia fala lá em Salmo que existe portas e existem portais eternos. Quando esses portais eternos se abrir, nós vamos descobrir muitas coisas sobrenaturais que nós não sabemos. A Bíblia fala assim que a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é investigá-los. E nós, como sacerdotes e reis dessa terra, nós precisamos estudar sobre essas coisas. Eu tenho certeza que muitas coisas, muitos estudos ainda as seguintes gerações farão sobre isso. E um dia saberemos exatamente como são esses seres. Eles se movimentam em direção de holograma, enfim. É interessante, sim. Às vezes eu escuto pessoas contar em canais sobre experiências que têm com extraterrestre. Não estou dizendo que é demônio, mas estou dizendo sim que essas pessoas podem estar tendo visitações de seres do outro universo ou de outro mundo, como nós ouvimos falar. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus, ela é clara, a Bíblia é clara, e a Bíblia fala assim que a semente de Jesus, do Filho de Deus, ela foi carregada de geração em geração. Se você ler lá Gênesis, se você ver genealogias de Crônicas, de Mateus, você vê que a semente do Filho de Deus vai passando por uma geração justa até chegar em José, até chegar em Maria e nascer o Filho de Deus. Se há uma semente santa, há também uma semente profana, que talvez pode vir o anticristo. Enfim, meu conhecimento é tão pequeno para falar sobre isso. Mas não julgue, nós não sabemos, mas um dia nós vamos entender o que há por detrás desse universo, o que há por detrás desse mundo. Então nós saberemos exatamente o que houve no passado, o que houve antes da criação do homem. Por que a terra era sem forma e vazia, se Deus criou nos princípios dos céus e a terra? Muitas pessoas falam de o deserto no México, que há aquela cratera enorme, né? O que houve que tem aquela cratera enorme? Evidentemente, esses seres celestiais caíram do céu, eles tomaram um corpo de homem, sim, porque um anjo pode se materializar, sim, ao contrário do que muitos pensam, e está claro na Bíblia, na verdade, quando os anjos se materializou, e os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam ter relações com os anjos. Se eles queriam ter relações com os anjos, é porque os anjos não eram apenas espírito, eles viram alguém palpável, para você ver a realidade do mundo que nós vivemos. Mas apenas medite sobre isso, né? Isso é totalmente relevante à nossa fé cristã, é totalmente relevante à encarnação de Jesus, porque Jesus veio em carne, Jesus morreu por nós, e isso é o que importa. Mas é interessante porque faz parte do conhecimento que todos os homens um dia querem saber desse mistério, se há ou não há vida em outros planetas. Eu estou com a Bíblia. Embora a Bíblia não seja clara, é evidente que houve algo. Outra coisa, muito cristão não acredita que houve dinossauro. Você acredita que no tempo de Adão e Eva viviam andando na terra, correndo de dinossauro para devorar? É claro que se houve esses seres, porque tem os ossos, né? Se tem os ossos, tem como provar que houve. Eles possivelmente não viveram no tempo de Adão, eles fazem parte daquela geração pré-adâmica. Enfim, não sabemos exatamente o que houve dentro de nós, porque a Bíblia só fala da história de Adão em diante. É o livro de genealogias, é um livro que foi compilado de gerações em gerações até chegar a Moisés, que reuniu
todos aqueles livros, na verdade, no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus abençoe, e hoje estive falando sobre mais um tema integrante da Palavra de Deus, que é os nefilins, os extraterrestres, os espíritos imundos e os anjos caídos. A diferença entre espíritos imundos, porque eles não podem, eles precisam de corpo, e anjos caídos, porque eles têm corpo. E um dia esses anjos serão soltos. É verdade, a Bíblia fala em Apocalipse que eles serão soltos, e você vai ver do que eu estou falando. Aliás, eu espero que você nem esteja aqui para ver. Eu espero que você suba com Jesus nos ares quando ele voltar. Prepare-se, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus abençoe a todos. Um abraço e um beijo no seu coração. Professor Roberto de Souza, na sua meditação do Palavra da Fé Online.